Boa noite, gente. Vamos continuar o assunto, né? Nossa terceira aula de programação, noções de programação em Python. Nesse curso que a gente vai utilizar aplicações de programação em matemática fundamental. Esse assunto aqui do material a gente já comentou, né? Desde a primeira aula, os conceitos de variáveis, né? Comentando na aula passada, o conceito do que é indentação, para quem não veio, importante que assistam aí as aulas, né, anteriores. E a importância da indentação em Python, tá? É fundamental porque é como você estrutura o seu código. Beleza? Então, como no exemplo que vocês estão vendo aí, um trecho de código aqui, né, apenas para exemplificar, a gente vai estudar ainda o que significa esses comandos if e else, inclusive na aula de hoje. O que é que ele estava dizendo aqui? Né? O que é que esse código, esse trecho de código está dizendo? Se a variável x for maior do que 5, tem que botar os dois pontos, tá? É o seguinte, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai imprimir na tela o que está aqui abaixo. Então, essa indentação, esse espaço aqui, ó, ela precisa existir. Se esse print começa daqui, né, embaixo do if, ele não vai funcionar. Se esse print começa daqui depois do ponto, também não. Tá? Então, em algumas linguagens de programação, como eu mostrei para vocês em Java, existe um abre e fecha chaves aqui, né? São questões de sintaxe, escritas distintas, escritas diferentes, tá, pessoal? Do mesmo jeito, ele diz, bem, se essa condição não for verdadeira, eu pulo para cá, um senão. Né? Se não for, caso contrário, ou seja, o falso, né? Se x for 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque ele está dizendo aqui maior do que 5, menos 1, 0, qualquer valor desse, ele vai aparecer na tela x é menor ou igual a 5. Perfeito? A gente estudou variáveis em Python, né? A gente viu que em Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, a variável ela é definida o tipo dela dinamicamente. Por exemplo, x aqui recebeu, esse é o operador de atribuição, como eu disse a vocês, né? Muito assunto, muito conteúdo que vocês vão aprendendo, não é aquele, vamos aprender esse aqui agora, vamos aprender esse aqui agora, não. Muita coisa você vai estar aprendendo usando, né? Na prática mesmo. Não vai ter uma, a gente comenta, óbvio, o que é uma operação de atribuição, né? Quando eu pego o valor que está do lado direito e atribuo ao que está do lado esquerdo, né? Ok, mas nos exemplos é que vai ficando mais claro, né? Então, por exemplo, x é uma variável. Ele tem um espaço na memória do computador. É isso que acontece, tá, gente? Fica um espaço lá na memória do computador. Essa variável, nesse momento, vale 10. Automaticamente, ela se torna uma variável do tipo inteira. Se mais abaixo no código eu disser que x vale 10.0, ela vai se tornar uma variável do tipo float, ou de ponto flutuante. Aqui eu estou dizendo que nome é outra variável, recebe o texto Maria. A gente chama que isso é uma variável do tipo string, uma sequência de caracteres. Não necessariamente essa sequência de caracteres são letras, tá? Caracteres podem ser números também. Só que eles não vão ter uma identificação como um número. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui entre aspas 100.50, entre aspas, duplas, não vai ter o mesmo valor do 100.50 sozinho. O Python não entende a mesma coisa, porque entre aspas duplas ele vai entender como um string. É como uma sequência de caracteres. É o caractere 1, o caractere 0, o caractere 0, o caractere ponto, o caractere 5 e o caractere 0. Tá? Não é um número 100.50, muito menos um número de ponto flutuante. Neste caso aqui, saldo sim. Então os tipos dessas variáveis vão sendo definidos dinamicamente, de acordo com o valor que está sendo atribuído a ela. Em outras linguagens de programação a gente viu, eu mostrei para vocês em Java, inclusive, que eu preciso antes declarar o tipo da variável x. E se depois que eu declarar o tipo de x, quiser atribuir a x um valor que não é o adequado, ele não aceita, né? Se eu disser x é inteiro e depois quiser dar a ele um valor assim, ó, com decimais, que a gente chama de ponto flutuante, um float,
não vai ser aceito, porque ele já foi declarado como inteiro. No caso do Python, isso é aceito. Tá? Ele é x e agora é isso. Se eu depois disser que x é isso aqui, ele muda o tipo dele dinamicamente. E aí a gente discutiu esses 4 tipos, né, básicos de valores de variáveis: inteiro, ponto flutuante, strings e o booleano, que é aquele tipo que é binário, né? Ele é verdadeiro ou falso. Depois disso a gente começou a apresentar funções de entrada e funções de saída em Python. Aí a gente já fala, né? Professor, começa agora. A gente não tem como iniciar a programação sem falar dessas duas funções. Isso em qualquer linguagem de programação. Toda linguagem de programação, gente, tem uma função básica, né? Uma função de entrada de dados e de saída de dados padrão. Toda ela. Python é bem simples, input e output, input e print. Né? Acontece que antes de eu apresentar a função input e a função print, eu tenho que dizer o que é uma função, né? Não é verdade? Então eu expliquei para vocês o que é uma função. Basicamente, uma função, né? Ela vai, a gente mostrou lá em cima, lembra? Ela vai realizar uma tarefa. Aqui, ó, funções em programação. É um código que vai realizar uma tarefa. Né? Essa tarefa representada por uma função pode receber valores de entrada e emitir um valor de saída, certo? Como pode ser uma função que nem receba valores de entrada, mas tem uma saída. Então, input aqui embaixo e out e print, desculpa, são funções de entrada e de saída de dados, respectivamente, em Python. A gente usou o input para o quê? Para solicitar ao usuário valores. Como é que você vai fazer um algoritmo, um programa, testar? Se você não pergunta ao usuário, né? Alguns algoritmos a gente pode fazer com valores constantes, óbvio. Mas é importante interagir com o usuário. Então você pergunta ao usuário qualquer coisa. E essa coisa é atribuída à variável que tiver aqui, ó. Ela retorna aqui um valor que vai para essa variável. Exatamente o que eu escrevi. Só que isso aqui vai ser atribuído num tipo string. Então, automaticamente essa variável nome vai ser um string. Mesmo que você digite um número, vai ser um string. A gente fez isso. E a função de saída, que é a print. Na aula de explicação do conteúdo, né? Vou abrir aqui. Na aba atividades, vocês têm aqui, ó. Primeira semana tem o material em texto e tem a aula ao vivo que a gente teve. Segunda semana, vocês têm essa aula aqui para assistir, ó, de todo esse conteúdo, além da aula ao vivo. E aí faz a atividade. Terceira semana é essa, vai ter a aula ao vivo 3, aula 3, né, ao vivo, hoje, além da continuação do assunto. Eu vou até mudar aqui aula explicativa, né, aula de conteúdo. Certo? Conteúdo 01, vamos dizer, noções de programação em Python. Eu explico em mais detalhes essa função print. E aí a gente continuou explicando os operadores. Soma, para somar valores. Então aqui eu tenho uma variável A que recebe 5, uma B que recebe 3 e uma variável chamada resultado que recebe o valor de A mais B. Se eu mandar imprimir resultado, a saída vai ser 8. Subtração. Funciona da mesma forma. Multiplicação, divisão. Divisão inteira. Vai ter um resultado que vai ser o valor inteiro, né? Por exemplo, se eu dividir 10 por 3, que é o que ele está fazendo aqui, o valor de A e o valor de B, daria 3,333, não é isso? Mas a saída vai ser 3, porque o operador é esse aqui, ó. Operador de divisão inteira. A exponenciação, desculpa, o resto de uma divisão, né? Nesse caso aqui, ó, 10 dividido por 3, o resto é 1, não é isso? Então a saída é 1. Exponenciação, 2 elevado à terceira, o que ele está fazendo aqui, a saída é 8.
estou mandando imprimir aqui resultado. Estou só interpretando o código, tá, gente? É inclusive uma prática muito importante. E eu digo a vocês, pessoal, vocês querem aprender a programar, nem que seja o básico, vocês precisam programar. Tá? Vocês precisam programar. Vocês precisam sentar. Inicialmente, agora, copie o código que o professor botou no material. Copia, não copia e cola. E vê o resultado rodando lá, não, e tenta entender, não. Não. Agora, vocês precisam escrever. Para vocês se acostumarem com o tipo. Mesmo escrevendo, vocês vão ver que algumas vezes vocês vão rodar o código e vai dar erro. E aí vocês vão tentar entender onde está o erro já. Mesmo copiando, olhando o material, por exemplo, olhando isso aqui e rodando lá. Pode ser que vocês esqueçam um parênteses desse, pode ser que vocês esqueçam um asterisco desse. Então, faz isso. Pratica. Durante todo esse curso, gente. Durante todo este curso, não copie e cole. É normal o programador copiar e colar, professor? É totalmente normal. Com o ChatGPT, então, hoje em dia, com IAs aí que programam, que ajudam, auxiliam demais, é totalmente normal. Mas essa galera já tem uma experiência. Ele sabe o que está sendo feito ali. Ele está apenas economizando o tempo dele. Né? Ele está auxiliando daquilo ali. Mas ele já aprendeu a programar, ele já tem a lógica na cabeça dele. Né? Então, quanto mais... Depois vocês vão resolver problemas. Vou dar o problema para você programar pensando. Aí é onde você vai começar a aprender. A gente também comentou as palavras reservadas, né? Que são palavras que você não pode utilizar como nome de variáveis, nem nome de funções, como a gente vai fazer mais à frente, né? Então, por exemplo, o false, com F maiúsculo, vai representar um valor booleano do tipo falso. O true representa o valor booleano do tipo verdadeiro. Lembra do valor booleano? Falei agora. É aquele valor true ou verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso? True ou false? O none representa o valor nulo, vazio. O and, que é o operador lógico, quando a gente quer fazer operações lógicas. Né? And, or, not. Operações lógicas do tipo fulano é alto e bonito. Né? Então, and. Fulano é alto, and, bonito. Então, os dois têm que ser verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Não é assim? Fulano é alto ou bonito. Qualquer um dos dois que for verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Tabela verdade. Quando a gente for trabalhar mais disso aí, nas próximas aulas, a gente vai detalhar melhor. Né? Mas acredito que a maioria aqui já se deparou com esse tipo de operação. And, operação OR e operação NOT. O que é operação NOT? Operação NOT é negar. Se eu digo professor Tiago é paulista, é falso, sou paraibano. Então, professor Tiago é paulista, é uma afirmativa falsa. Se eu disser not, professor Tiago é paulista, a afirmativa agora é verdadeira. Por quê? Porque professor Tiago é paulista, é falso. Not falso é verdadeiro. Tá? E not verdadeiro é falso. Então tem aqui a estrutura de condicional, né, o comando if, que vai fazer o que a gente até já aplicou aqui. O else, que é usado em conjunto com o if. O else sozinho ele não tem sentido, tá, gente? Não vai funcionar. E ele só vai ser executado, o código que está abaixo do else, indentado abaixo do else, só vai executar se o if for falso, né? Se a condição que está para o if for falso. O elif é quando eu tenho condições múltiplas, ou seja, se isso for verdadeiro, faça isso. Se não, se. Se não, se. Se não, se. Até um ser verdadeiro. Ou se, no final posso dizer, se não. Né? Se nenhum desses for verdadeiro, use o se não no final. For while, a gente vai usar para iterar. A gente vai explicar ainda o que é isso, tá? Criar loops. Né? Def, para a gente definir uma função. Return, dentro de uma função, dizendo que ela vai retornar. Import, para a gente importar, em outras palavras, códigos já realizados por outras pessoas. Tá, gente? Isso é muito comum em programação. Sem isso, ninguém fazia nada. Sem o import. Tá? Você importa módulos, você importa funções que já foram implementadas por outras pessoas e disponibilizadas.
e boa parte delas já na própria instalação, né, do seu Python. O class, o from também, usado junto com o import para importar alguns módulos específicos. Eu não vou entrar em detalhe quanto a essas últimas palavras-chave aqui, tá? Algumas talvez a gente nem comente, como class, try except, seria mais voltada e finally, voltada à orientação a objetos. Então aqui os operadores que eu tinha falado para vocês. Igual, quando eu quero comparar, diferente, né? Eu uso uma exclamação e um símbolo do igual. O igual é igual a igual. Tá? É diferente da atribuição. A atribuição é só um igual desse. Eu estou atribuindo o valor de um lado para o outro. Se eu botar dois iguais, eu estou verificando se o valor da esquerda é igual ao da direita. Se eu quero verificar se é diferente, eu verifico usando esse operador. E aí tem maior, menor, maior igual e menor igual. Né? Por exemplo, esse é o valor de A, esse é o valor de B. Se eu mandar imprimir A igual a B, vai dar falso a impressão. Aqui vai dar verdadeiro. Aqui também. Aqui é falso. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Né? Ele vai fazer essa comparação aqui para cada caso desse. Se alguém não entendeu isso, coloca aí no texto. Daqui a pouco eu paro e dou uma olhada. A gente também comentou, isso é revisão, tá, gente? A gente também comentou na aula passada questão das precedências, né? Vai ser resolvido sempre o que tiver dentro do parênteses. Se tiver parênteses na expressão, ele vai resolver o que tiver dentro. Tá bom? Exponenciação. Primeiro a exponenciação. Depois a multiplicação. Divisão. Resto de divisão. Divisão por inteiro. Soma e subtração. Os comparadores. E por último os operadores lógicos. Tá? E aí a gente brincou com essa expressão aqui, né? A gente fez vários exemplos dela. Então vamos entender esses códigos agora. E aí a gente vem para cá. Vocês vão abrir o Colab Google, né? E vocês vão abrir aqui o... Eu já estava fazendo isso, não foi? Um notebook. New Notebook. Eu vou usar esse mesmo aqui meu, que está sem nome, isso aqui foi da aula passada. Que está atualizado aqui. Cliquei ali, viu? E posso botar aqui prática 01 e dei enter, tá? Esse aqui da aula passada. Esse aqui eu até já fiz, não foi, ó? Esse aqui eu até já fiz, ó. Python code to calculate the area of a rectangle. Eu até copiei e colei esse para mostrar para vocês, né? Mas, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um comentário. Isso aqui é um comentário. Vem depois do joguinho da velha. Isso aqui não vai fazer diferença. Eu não posso deixar assim, ó. Porque se eu rodar... Vai demorar um pouquinho, né? Começou agora. Ele vai dar um erro. Ele não vai compreender esse comando aqui. Ele não vai dizer, ele não vai entender. A sintaxe Python code to calculate não existe. Isso é um comentário do código. Isso é um código Python para calcular a área de um retângulo. Né? Eu estou dizendo aqui tamanho e largura do retângulo. Duas variáveis. Professor, pode ser L? Pode. Pode ser W? Pode. Qual é a diferença? Aqui eu vou ter que mudar. L vezes W. Aí dá o mesmo resultado. Certo? É bom deixar explicativo, né? Deixei em inglês aí para length, width. Ok? Rectangle area, RA, como vocês quiserem. Só não é uma boa prática, pessoal, você fazer isso, por exemplo. Rectangle.
tudo maiúsculo. Nesse caso aqui, tá? Existem situações específicas para isso. Tá? Funciona, mas não é uma boa prática. Nem assim, ó. Neste caso aqui também não é uma boa prática. Em Python, essa seria a melhor opção. Tá bom? Essa é uma forma de imprimir. Eu explico, inclusive, na aula de conteúdo 01. Mais elegante, né? Eu tenho aqui um texto que é exatamente a área do retângulo is, ou seja, a área do retângulo é. E dentro desse texto, perceba a sintaxe que eu preciso usar, ó, entre chaves, para poder botar um valor de uma variável, que é essa variável aqui, ó, aqui dentro. Se eu tirar isso aqui, galera, ele vai entender isso como um texto normal. Ó, ele funciona, mas não é o que você quer fazer, né? O código aí tá correto, né? Mas não está sendo bem validado, porque eu quero que apresente a área do retângulo. Porque ele está entendendo isso aqui como um texto. Tudo que está entre aspas duplo. Aí, pela sintaxe do Python, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aí ele vai entender que o que está aqui é uma variável que ele conhece. E eu represento isso com esse Fzinho aqui, ó. Preciso dele também, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Eu poderia pedir, e eu fiz isso, acredito, ao usuário. Eu vou até criar um novo código. Por causa da aula, para a gente não perder tanto tempo, eu vou copiar aqui e colar, tá, gente? Mas vocês não. O que é que eu fiz aqui? Lembra do input? Não só input, digite o tamanho do retângulo. Estou escrevendo em português mesmo, tá? Também para não perder tanto tempo. Lembrando que essa é online. Esse valor vai ser atribuído a alguém. Vou chamar aqui de tamanho. Certo? Acontece que esse tamanho aqui vai ser um string. Eu não posso pegar esse tamanho aqui e jogar aqui, ó. Ou length. Vou comentar esse, tá? Vou comentar, ó. A partir do momento que eu comentei isso aqui, não vale de nada mais. Certo? O valor desse aqui vai vir pra cá. Olha o que vai acontecer. Digito o tamanho do retângulo. Vou botar aqui 10. Já não é um valor fixo mais, né? Que antes era 5. Pressiono Enter. Ele disse, ó, a área do retângulo é... Não é o que eu queria, né? 10 vezes 3. Ficou um negócio meio estranho aí. Ó. Por quê? Esse valor aqui, de length, não é um valor inteiro. Então, o ideal seria a gente transformar esse length no inteiro. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Length recebe o próprio length. Assim. Entenderam? Então, 2 pontos aqui, um espaço. Rodar novamente. Aí. 10 vezes 3, 30. Então, essa é uma forma para você converter, já vai aprendendo, este valor que veio do usuário. Professor, e eu podia botar esse int direto aqui já? Poderia. As duas formas funcionam, tá? O que é que ele está fazendo?
tamanho aqui, ó, que está entrando, já viria a ser transformado em valores inteiros. Certo? Mesma forma, Ctrl C aqui, Ctrl V, vou chamar esse cara aqui de width, largura, vou dizer digite, isso aqui eu vou comentar, só para vocês verem, isso é a mesma coisa, 10 e 8, 80. A partir de agora eu não preciso disso aqui, né? Então aqui eu já estou o quê? Com um código que eu estou pedindo do usuário. Fácil demais, né, galera? Mesma coisa. Vamos para a próxima. Aqui ele está calculando o quê? O volume de uma caixa. Eu vou só... Trouxe aqui, é bem parecido. Acho que é volume of the box. Então ele tem o que? Ele tem length, width e height, altura. Já vou fazer até melhorzinho aqui, né? Não é isso? Int. Aqui dentro do int input. E vou pedir. Digite a altura da caixa, né? Aqui é a largura da caixa. O tamanho da caixa. Só que aí eu vou multiplicar também por Ctrl espaço rate. Aqui eu vou chamar de box underline volume. É uma outra variável, sendo que aqui eu tenho que mudar para box underline volume. Vou rodar, digito o tamanho da caixa, 20, digita a largura da caixa, tem 10 e tem 5 de altura. Ele tem a área do... Ah, e tem que mudar até o texto, né, gente? Fica estranho, tá vendo? Eu tenho que chamar ele de o volume of the box is. The volume of the box is. Né? Nesse aqui, falta eu colocar um pontinho, um espaço para ficar melhor editado, né? Você pode até dizer assim, ó. Digita o tamanho da caixa em centímetros. Em centímetros, para que você saiba que é centímetros, né? E aqui você pode dizer que é centímetros cúbicos, né? Diz 10, 8 e 5. 400 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para mais um. Python code to convert temperatura from Celsius to Fahrenheit. Python code to convert temperature from Celsius Eita, Fahrenheit é Fahrenheit, não é isso? Aí você diz o que? Existe uma fórmula aí. Eu já vou usar usando o input, tá, galera? Temperatura em Celsius. Posso chamar aqui de outra forma também. Tem Celsius. Vou chamar assim, ó. Tem céu, né? Fica... Recebe int, já para converter. Eu vou até botar aqui float. Porque a temperatura, ela pode... Né? Vamos dizer que tenha input... Digite não. Qual o valor da temperatura em graus Celsius? Depois ele pede a temperatura em Fahrenheit, que é exatamente a temperatura em Celsius
multiplicado por 9 dividido por 5 mais 32. Né? Então ele vai dizer Fahrenheit vai ser igual ao quê? Tem Celsius, não é isso? Veja que tem Celsius já vai ser uma variável do tipo float, né? Então vai ser tem Celsius vezes 9 dividido por 5. Preste atenção nisso aqui. Vamos botar um parênteses só por mais 32. Nem precisava aí nesse caso do parênteses, mas print a temperatura, tá em inglês mesmo, tá? Em Fahrenheit você pode até fazer assim, olha isso. Veja se vão entender o que eu vou fazer. Essa outra forma aqui de imprimir. Opa. A temperatura de... Isso aqui é um texto. Eu separo por vírgula agora que ele vai pegar o valor da variável. Tem Celsius. Então vai aparecer aqui o valor que eu digitar. Vírgula. Aí eu começo outro texto. Em Fahrenheit é o valor da variável Fahrenheit. Vamos ver se isso funciona. Por exemplo, qual o valor da temperatura em graus Celsius? 30. A temperatura de 30.0 em Fahrenheit é 86. Posso até continuar aqui, ó, graus Celsius. Certo? Vou executar novamente. A temperatura de 30 graus Celsius em Fahrenheit é 86. É importantíssimo que vocês escrevam isso aqui. Crie o notebook de vocês. Até porque é o que vocês vão mandar para mim, né? Esse daqui, ó. Um código para calcular o perímetro de um quadrado. O quadrado tem tamanho 5. O perímetro sempre vai ser 4 vezes 5. 4 vezes o tamanho, né? Aqui até se repetiu a... Então, por exemplo, eu posso colocar aqui side recebe int input qual o valor do lado do quadrado. Eita, tem gente pedindo para participar, né? Deixa eu parar aqui. Voltei. Deixa eu ver. Tô perguntando a ele qual o valor, né? Pela função input. E o inteiro está sendo transformado aqui e atribuído à variável side. Tá bom? Perímetro de um quadrado. Perímetro do quadrado. Para chamar assim. Isso é igual a quanto? 4 vezes side. Só isso. Imprimir o
é de... Aí o valor da variável. Perímetro. De perímetro quadrado. Posso até dizer o perímetro de um quadrado com, ó, tamanho de lado igual. Esse igual aqui não tem nada a ver com aquele outro de atribuição, tá? Isso aqui está dentro de um aspas duplas. Isso é um texto, faz parte do texto. Então, é igual a side é de, olha, é de espaçozinho, perímetro quadrado. Todo mundo está entendendo isso aqui? O perímetro de um quadrado de tamanho de lado, com tamanho de lado igual a side, que é essa variável aqui. Aí continua, é de perímetro quadrado. Então, quadrado de tamanho, vamos dizer, 50. Perímetro de um quadrado de tamanho de lado igual a 50 de 200. Beleza? Exponenciação. Vocês estão pedindo para entrar? Pronto. Mais um código. Um exemplo de exponenciação. Como é que eu faria exponenciação em Python? Bem fácil, né? Eu vou fazer, ó. Comentário. Exponenciação em Python. Pronto. Eu tenho uma base igual. Aí eu vou dizer input. Igual eu aprendi. Digite o valor da base. Digita o valor da base. Esse valor vai vir em string, né? Esse valor vai ser retornado um valor em string. Aí eu vou botar inteiro. Transformar ele para um inteiro. É isso? E o expoente. Então o expoente vai ser igual ao quê? Mesma coisa, hein? Input. Digite o valor do expoente. Transformo ele para inteiro. Nesse caso, eu coloco o resultado dentro dessa conversão int. E aí o resultado vai ser um resultado, uma variável qualquer, chamei de resultado. Vai ser com base elevada a expoente. É só para mostrar a vocês. E o print vai ser o valor de... Aí olha só isso aqui, ó. Tararã, base. Estou separando aqui o texto da variável. Isso aqui é texto, isso aqui é a variável base. Então o valor de... Aí vai aparecer aqui o valor da variável base que eu digitar. Elevado a... Vírgula de novo. Expoente. Mais vírgula para separar. Outro texto. É de quanto? É de... Aí eu boto o valor que está lá em resultado. Né? Então qual vai ser o texto? Vai ser o valor de... Aí a base é elevado a... O valor do expoente é de... O valor em resultado. Digita o valor da base. Vamos estar aqui. 2. Tá, entra. Digita o valor do expoente. 3. O valor de 2 elevado a 3 é de 8. Ou é 8. Ctrl Enter, né? 2, 3. Show?
Dúvidas, escreve aí no chat. Quando concluir, a gente discute, tá bom? Mais uma agora usando um conceito que a gente já comentou, de importar, né? Existe já pronto. Imagina aí se eu pedisse para vocês para calcular a raiz quadrada de um número, né? Mas já existem funções prontas. Então vamos lá. Diga assim: número recebe, aí eu boto input. Informe o valor que deseja calcular a raiz quadrada. Esse valor vai ser atribuído a número, né? Poderia fazer isso, né? Como em outras vezes. Já mostrei. Número. O que é que eu estou fazendo aqui? Pegando o valor que é atribuído a número, né, que vem daqui, do input. Esse valor, no caso, 16. Não aconteceu nada, né? Que eu não mandei imprimir nada. Mas número agora tem o valor 16. Tá? Informe o valor que deseja calcular a raiz quadrada. Número, recebe isso aqui. Input. Show? Eu transformei ele no inteiro, porque aqui ele não era um inteiro. Ele é depois que eu fiz isso. Eu até mostrei a vocês isso aqui, ó, botando o mouse em cima, né? Aqui uma explicação da função, tá, gente? São input. É lá, ó. Olhando, você dando um Ctrl espaço aqui depois dela, antes do parêntese, ela explica aqui, ó. Essa setinha str tá dizendo, sabe o quê? Que essa função retorna uma string. E essa string está sendo colocada aqui em número. E essa string 16 não é um número. O valor que eu escrevo aqui, ó, 16, ele é atribuído a essa variável número quando eu dou enter. Só que ela não é um número inteiro. Ele é um string. Ele é uma sequência, um 1 e um 6, mas não tem um significado de número. Eu não realizo operações matemáticas com ele, como a gente conhece, tá? Por isso que depois eu transformo ele no inteiro. Aí agora eu posso fazer o quê? Existe uma função chamada sqrt dentro desse math aqui, ó, que calcula a raiz quadrada. Então eu posso colocar assim, ó, raiz underline quadrada math.sqrt, ó, e o número sqrt, que é em inglês, né? E número. Então ele vai calcular. Qual o problema aqui? O problema é que ele não conhece esse math. Ó. Quando eu rodo, ele vai dar um erro aqui, ó. Maybe math is not defined. Não foi definido esse. O que é esse math? Ele não conhece. Esse pedaço de código não conhece. Por isso que eu preciso o quê, ó? Importar o math. Alguém já calculou isso? Quando eu importo o math, aí eu tenho já várias funções matemáticas incluídas aqui dentro, inclusive o cálculo da raiz quadrada. 16, não deu erro nenhum, funcionou, só que eu não pedi para imprimir, né?
de quem? Vírgula, a variável, número, é, dois pontos, raiz quadrada. O nome dessa variável aqui. A raiz quadrada de 16 é 4. Se você observar, esse 4 não apareceu 4, apareceu 4.0. Por quê? Porque essa função aqui, ó, raiz quadrada, que está lá em MEF, ela vai me retornar um valor. Deixa eu abrir ela aqui. Ela vai me retornar um valor que não vai ser um valor inteiro. É um valor de fato de ponto flutuante, né? No caso aqui. Até porque se eu informar aqui, ó, dê a raiz quadrada de 18, vai me dar isso aqui, ó. Certo? Bem, agora vem os exercícios que eu trago na próxima aula, tá? Mas eu quero que vocês façam. E eu vou aqui parar só um momentinho para saber se tem alguma dúvida, que a gente vai fechar esse capítulo 2 e eu vou entrar no capítulo 3 agora, tá bom? Beleza? Então, pessoal, o capítulo 3 vai tratar sobre áreas e volumes de polígonos. Provavelmente eu acho que eu vou trabalhar só com áreas mesmo, né? E aí a gente vai conceituar a área e a superfície, né? Quando você trabalha com 2 ou 3 dimensões, a gente trabalha com medidas quadradas, centímetros quadrados, unidades cúbicas, metros cúbicos e assim por diante, né? Centímetros cúbicos. Então a área é a medida de quê? Da extensão de uma superfície em 2 dimensões. Quando você tem 2 dimensões. No caso de um quadrado, a área de um quadrado, de um retângulo, basta você multiplicar o comprimento pela largura. 5 vezes 3, 15, m vezes m é m ao quadrado. Não é isso? Temos a questão de também calcular superfície de um cubo, por exemplo. A área da face e a superfície. Como é que eu calculo? Você vai multiplicar as 3 medidas, né? Eu tenho uma área e tenho um comprimento dessa área aí. 6 vezes. Então é só multiplicar isso aqui por 6. Isso aqui seria o cubo, né? Aí a gente trabalha com metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, né? E assim por diante. Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Que vocês deem uma estudada, uma revisada nesse material do capítulo 3 que eu vou colocar, certo? Nessa semana. Esse conteúdo aqui. Figuras, áreas. Deem uma estudada nisso. Até uma forma de revisar o que vocês já sabem. Eu vou precisar que vocês leiam, revisem, porque a gente vai desenvolver alguns códigos que você vai precisar saber o que é um paralelogramo, o que é um retângulo, um triângulo, né? Então a gente tem aqui definições de alguns triângulos. Na próxima aula eu passo com aquela revisão rápida aqui, tá bom? Mas eu quero que vocês deem uma estudada. Algumas coisas aqui eu botei mais até para como é que eu diria?
até para aumentar o estudo de vocês, né, em matemática. Mas eu acredito que a maioria já conhece tudo que está aqui, né? Parte de triângulo eu dei uma caprichada maior. Trapézio, losango. O que é a fórmula aqui de um trapézio. A área também de um losango. Como é que se calcula. São essas coisas que a gente vai aplicar isso aqui no programa, tá? Círculos. Deem só uma revisada nisso aqui. Tá bom? Só uma revisada. Porque na aula mesmo a gente vai trabalhar a parte de programação. Essa parte de matemática, eu deixo aí o material, mas para vocês estudarem, tá? Só, professor, eu já sei disso tudo. Não quero estudar isso para aprender programação. Então tudo bem. Quando eu chegar aqui nos exemplos, né, de programação, você já vai entender o que digamos, a área de um paralelogramo, a área de um retângulo, a área de um triângulo. Um triângulo o que é um triângulo retângulo? Né? Por quê? Porque vai ser preciso você interpretar o que você vai codificar. Certo? Então vamos lá. Agora sim, na aula do capítulo 4, que eu também vou disponibilizar esse material, nessa semana aqui, ó. Na semana 4, tá? Também vou disponibilizar esse material. Então vamos lá. Assim como em outras linguagens de programação, é necessário que a gente tome decisões usando estruturas condicionais para a gente controlar o fluxo de um programa. Certo? Então, as principais formas de tomar decisão em Python é usando if. If encadeado e if aninhado. Tem também expressões ternárias que eu vou falar. Então vamos de um por um. O if, né, ele só vai executar um bloco de código somente se a condição for verdadeira. Então onde tem aqui, ó, if condition, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o código que está aqui embaixo. Ó. Aqui está comentado, código block to be executed if the condition is true. É também possível a gente fazer o que com if? Combinar ele com o comando else e executar o bloco de código alternativo, caso ele seja falso. Então, if, aí você bota uma condição. 2 pontos. Se for verdadeira essa condição, ele executa o que está aqui embaixo, com essa indentação. Se for falso, ele vai executar o que está abaixo do else. Tá? Então, peraí. Então, por exemplo, criando um novo código, eu posso fazer aqui, ó, o if. If o quê? Posso perguntar, 10 é maior do que 5? Essa seria a condição. Isso é o condition. Né? Claro que aqui vai dar verdadeiro. Ele já abre aqui indentado quando eu dou enter. Eu posso dizer código print 10 é maior do que 5. 10 é maior do que 5. Agora, se eu mudar isso aqui, por exemplo, 5, ele não vai fazer nada. Né? Óbvio que as condições normalmente não são assim com valores fixos não, tá, gente? São normalmente feitas com comparações entre variáveis. Certo? Então aqui vai ter uma condição aqui, ó, uma condition. São várias coisas que você pode perguntar. Certo? A gente vai dar exemplos aqui. O if encadeado é quando você tem vários ifs. Se uma dessas aí for verdadeira, o bloco correspondente a esse if vai ser executado. O restante não. Por exemplo, if condition 1, falso. Aí ele pula para elif. Elif é se não se.
Se condição 1, faça isso aqui. Se não, se condition 2. Condition 2, true, true. Executa o que está aqui embaixo. E ele nem olha se a 3 é. Certo? E nem essa daqui. Ele executou uma condição chave. Beleza? Então você usa, é muito comum isso. Você tem múltiplas escolhas. Imagina que tu está fazendo aí um simulado, né? Tu programou questões e cada questão tem uma resposta certa. Só tem uma resposta certa. Aí ele pergunta: se a resposta que você deu é igual a A, né? Se A for a certa, ok, resposta certa. Se não, se igual a B, se não, se. Né? Até ele verificar se você acertou ou se você errou. Então a lógica aí do if encadeado é quando você tem múltiplas condições para ser verificadas, mas apenas uma é verdadeira. Ou, teoricamente, apenas uma tem que ser verdadeira. Não confunda com o if aninhado. Tá, vamos para cá, né? Ó, se, vamos botar aqui, 10 maior do que 20, que não vai ser, né? Aqui eu estou provocando um falso, que não vai ser. Certo? Se não, se é if. Eu posso fazer outra pergunta. Se não, se 10 menor do que 15, também não vai, né? Esse aqui também não vai rodar, né? Falso. Se não, se... Opa, desculpa, aqui é maior, né? Tô cansado já. 10 maior do que 5. Qual o código ele vai executar aqui, pessoal? Print. E vai executar esse. Apareceu verdadeiro aqui, por quê? Isso aqui é falso, ele não roda. Isso aqui é falso, ele não roda. Se eu fizesse isso aqui, ó. Por que que ele rodou esse? Falso, não vai passar por aqui. Beleza? Vamos começar a trabalhar isso aqui com variáveis, né, gente? Daqui a pouco. Se aninhado. Aqui é o seguinte. É um if dentro do outro. É diferente. Se a condição 1 for verdadeira, ele vai verificar a condição 2. Se a condição 2 não for verdadeira, ele vem para esse else aqui. Ó. Esse else está conectado com esse if. Pode ver, estão indentados na mesma linha, apesar de estar em outra página aqui do documento. Então esse código aqui, ó, será executado se ambas as condições 1 e 2 são verdadeiras. Condition 1 true, verdadeiro. Condition 2 verdadeiro. Aí ele vai rodar o que está aqui. Condition 1 verdadeiro, ele entra. Condition 2 falso. Ele vai rodar esse aqui, ó. Se a 1 é verdadeiro e a 2 é falso. Se a 1 for falso, ele já vai pular isso aqui tudinho de dentro. Já vem para cá. Ó. Se 1 for falso, ele roda aqui. Então, por exemplo, eu vou mudar isso aqui para variável, né? Chamar x igual a 10.
y igual a 5 e vou perguntar se x for maior do que y. X, vou dizer, ó, é maior do que y. Entenderam o que eu estou fazendo aqui? X é 10, y é 5. Se x for maior do que y, nesse momento vai ser. Vai aparecer assim, ó, 10, um texto, é maior do que 5. Se eu botar aqui 15, 15 é maior do que 5. Se eu botar aqui 2, não vai acontecer nada, né? Não acontece nada. Porque 2 não é maior do que 5, ele não entra aqui. Agora vamos para cá. Aqui eu estou perguntando se x é maior do que y. Eu vou dizer assim, diga assim, x é maior do que y. Certo? Se não, ou seja, se x não é maior do que y, é porque ele é menor ou igual, não é isso? Aí eu pergunto, então eu pergunto, se x é igual, olha lá, igual a y, certo? Está embaixo. X é igual a y. Se ele não é maior nem é igual, é porque ele é menor, né? Mas aí eu posso, meio que, posso repetir aqui, mas com certeza ele é menor. Aí eu vou botar o quê? X, o valor da variável, é menor do que y. O que é que vai aparecer? 2 é menor do que 5. Por quê? Ele botou 2 é maior do que 5? Não. Não. Então, se 2 é igual a 5? Não. 2 é menor do que 5? Então, é isso que ele está dizendo. Se 2 for maior do que 5, faça isso aqui. Se não for, se 2 for igual a 5, faça isso aqui. Se não for, se 2 for menor do que 5, faça isso aqui. Então, ele imprimiu x, que é o valor 2. O texto é menor do que é o que está entre aspas duplas. E o y, sempre separando o texto de variáveis por uma vírgula. Essa é uma das formas de fazer, tá? Se você botar um 20 aqui agora, 20 é maior do que 5. Agora ele vai rodar esse, ó. Bom? O outro, aninhado. Para a gente concluir aqui. E aí eu deixo esses exemplos para a próxima aula. Na próxima aula você já sabe, né? Estudar um pouquinho de matemática e fazer a atividade 2 aqui. Quem não fez. E essa daqui que eu postei agora. Atividade 3. Essa atividade 3 nada mais é do que vocês praticamente copiarem o conteúdo que eu acabei de fazer aqui bem rapidinho. Aí eu vou botar uma nova atividade que vai ser resolver aqueles algoritmos. Aí já é uma atividade mais pesada, né? Do capítulo 2. Na próxima aula eu trago eles resolvidos. Então, importantíssimo que vocês já tenham feito até a próxima aula. E na próxima aula também eu dou uma revisada na parte de matemática.
e o tempo que sobrar a gente continua aqui o capítulo 3, tá? A gente revisa, a gente traz a solução dos exercícios, dá uma recapitulada lá dos assuntos de matemática e vem para cá. Então, só para finalizar, olha, if, condição in. Por exemplo, se x for maior do que y, aí eu tenho a segunda condição. E x for maior do que z, vou botar aqui, ó, imprima ok. Vou imprimir o quê? Imprimir assim, ó. X é maior do que y e do que z. Isso é alinhado, né? Quem é x aqui? Ele ainda está valendo 20, tá, gente? Eu não preciso escrever novamente, não. Ó. Aí, nesse caso aqui... Ah, eu preciso declarar ele, que está na nova célula. X... Não, desculpa. Não precisa não. Ele não sabe quem é Z, né? Vou dizer que Z aqui é 0. Entenderam? Ele não sabia quem era Z, tá? Então, x é maior do que y. É, né? 20 é maior do que 5. E 20 é maior do que 0? É. X é maior do que y do que z. Agora bota um 100 aqui. 1 milhão. Olha quanto tem aí. Não vai acontecer nada. Porque x não vai ser maior do que z aí. Perfeito? Tem uma condição dentro da outra. Agora, eu posso dizer assim, então se não, aqui, o que é que eu estou dizendo? Aqui eu vou dizer o que? Se ele entrar aqui, x é maior do que y, mas é menor do que z. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. X é 20. 20 é maior do que y, do que 5? É. Ele entra aqui. 20 é maior do que z? É. Então ele executa isso aqui. Vai imprimir isso. X é maior do que y do que z. Né? Imprimiu isso aqui. Mas se eu botar aqui que z é 100 e rodar, ele já vai mudar. Ele vai dizer x é maior do que y, mas é menor do que z. Ó. Porque ele entrou aqui. Ó. Por que ele entrou aqui? Ele entrou nesse primeiro if, que x é maior do que y, mas quando chegou aqui ele bateu de frente e não foi, não é um verdadeiro, então é um senão. Aí ele vai rodar esse. E eu ainda dou podendo fazer isso, né? Senão, porque esse senão aqui, olha a indentação, do if com esse else, certo? Então ele só vai entrar nesse segundo else aqui se x não for maior do que y. Eu vou botar print x não é maior do que y. Não posso dizer que x é menor não, né? Do jeito que daí x pode ser igual. Então por exemplo, ele não é maior, é diferente de dizer que ele é menor, tá? Ó, x é maior do que y, mas é menor do que z. Vamos dizer agora que x vale... x é igual a 1, y é igual a 2. X não é maior do que y. Se for 1 e 1, ó, x não é maior do que y. Eu não estou verificando se eles são iguais. Poderia continuar aqui. Se x for maior do que y, vai rodar o que está aqui dentro. Ó. Isso aqui. Aí ele vai fazer essa segunda pergunta. Se for maior do que z, esse. Se não for, esse. E uma vez rodado, ele pula tudo isso aqui, tá, gente? O código que tiver aqui para baixo, ele continua executando. Beleza?
Expressões ternárias, a forma mais concisa, né? E elegante também, eu diria, de atribuir valores a uma variável baseada numa condição. Por exemplo, aqui ele está dizendo o valor de uma variável, value if true, se uma condição for verdadeira, se não, se ela for falsa. Tá? Então, por exemplo, seria mais ou menos isso aqui. X. Vamos botar o valor de uma variável booleana. Vamos dizer. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer X mesmo. Não, vai mudar o. Vamos dizer A. A igual ao quê? O valor se ele é verdadeiro. Se a condição é verdadeira. A vai ser igual a 10 se A igual a 10 se pronto. X maior do que Y. A vai ser 10. Se não, qual vai ser o valor de A? A vai ser 20. Pronto. Qual o valor de A? Não sei, só executei isso aí. A tem um valor. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai dizer que A é 20. Ó. Print A. É 20. Por quê? X é maior do que Y? Não, é igual, né? Tá dando igual aqui. Até deixar os três. Certo? X não é maior do que Y. Os três valendo 1, né? Agora, ó, 1 é maior do que 1? Não. Então ele bota o valor 20. Se eu botasse um 10 aqui, roda esse, ele vai receber 10. Tá 100, tá? Tá para não confundir vocês. Ele vai receber 10. O A recebe 10 se X for maior do que Y. X é maior do que Y. Antes estava assim. Aí não vai receber. Show? Próxima aula a gente continua. Essas são as formas principais em Python, tá? De a gente tomar decisão. Tem flexibilidade para controlar o fluxo do programa. Diferentes condições. Então isso a gente vai usar muito em programação. Beleza, galera? Então, pessoal, vou parar por aqui e vou entrar para as dúvidas. Valeu, pessoal. Um abraço. Deus abençoe vocês.